Quando Neil Armstrong pisou na Lua pela primeira vez, em 1969, foi um momento que definiu uma geração. Nas 5 décadas desde então, enviamos robôs para Marte, sondas para a borda do Sistema Solar e telescópios que podem enxergar até o início do universo. E ainda assim, em termos de quão longe realmente enviamos um ser humano, não houve nenhum progresso. Mas isso está prestes a mudar. A Artemis II levará 4 astronautas em uma jornada ao redor da Lua, e quando eles chegarem lá, estarão mais longe da Terra do que qualquer pessoa já esteve. Este é o começo de um novo grande salto para a nossa geração testemunhar, e o primeiro pequeno passo dessa tripulação será em direção à solução de um novo problema que a NASA nunca teve que resolver antes. Retornar à Lua não se resume a construir um foguete e direcioná-lo corretamente. O plano desta vez é construir uma presença humana permanente no espaço profundo. Para fazer isso com segurança, você precisa saber exatamente como sua espaçonave se comporta com seres humanos dentro dela. É disso que se trata na Artemis II, um teste tripulado do foguete mais poderoso já lançado, com 4 pessoas a bordo que vão descobrir se ele está realmente pronto. Quem eles são, o que vão fazer e por que essa missão é maior do que a maioria das pessoas imagina. O comandante Reed Wiseman liderará a missão. Ele foi piloto de caça na Marinha dos Estados Unidos por 27 anos antes de entrar para o corpo de astronautas da NASA em 2009. Ele voou para a ISS pela primeira vez, em 2014, a bordo de um foguete russo Soyuz, e depois se tornou chefe do escritório de astronautas da NASA em 2020. Victor Glover será o piloto da espaçonave e também ex-aviador da Marinha dos Estados Unidos, que foi destacado para a Operação Liberdade do Iraque. Ele fez sua primeira viagem à órbita da Terra em 2020 a bordo de uma cápsula Dragon da SpaceX. Christina Cook é especialista de missão. Ela tem formação como engenheira elétrica, exploradora da Antártica e bombeira antes de entrar para a NASA em 2002. Ela detém o recorde do voo espacial individual mais longo realizado por uma astronauta feminina, com 8 dias consecutivos no espaço. Jeremy Hansen é outro especialista de missão, também veterano piloto de caça. Hansen, na verdade, nunca foi ao espaço, mas já passou um tempo como aquanauta, que é um mergulho de longa duração em águas profundas. Ele é o primeiro canadense a voar para a Lua. Essas 4 pessoas vão passar 10 dias no espaço em um voo que vai levá-las ao redor da Lua, e pode alcançar uma distância de mais de 400 mil quilômetros da Terra. Isso é mais longe de casa do que qualquer ser humano já viajou. Daqui, a Terra vai parecer um pequeno e distante globo atrás do horizonte lunar, uma cena que foi registrada pela primeira vez pela tripulação da missão Apollo 8 no ano de 1968. Esta é uma fotografia que ficou conhecida como Nascer da Terra. É a primeira imagem nítida já tirada da Terra e da Lua juntas. Antes, só haviam visto imagens granuladas e de baixa qualidade do espaço tiradas por sondas frias e mecânicas. Esta foi uma cena composta pelo olhar humano e capturada em filme colorido, e isso mudou o mundo. Assim como Artemis II, Apollo 8 foi o primeiro voo tripulado de teste de uma nova tecnologia de ponta, e nós avançamos muito desde os anos 60. Esta é nossa nova espaçonave, o projeto se chama Orion, mas essa cápsula foi batizada de Integrity pela tripulação. Em relação à cápsula Apollo, ela tem 60% mais volume interno, permitindo acomodar 4 pessoas, enquanto as missões lunares anteriores tinham limite de 3. Além de apenas uma cadeira extra, o novo projeto oferece alguns luxos que não estavam disponíveis no passado, sendo o principal deles um banheiro espacial. Desde o começo da era espacial, engenheiros buscam eficiência. Cada grama importa, então projetam equipamentos que transportam mais ocupando menos espaço. Durante as missões Apollo, os astronautas da NASA urinavam em uma mangueira e defecavam em um saco plástico. Às vezes eles erravam e isso fazia com que dejetos ficassem flutuando em um espaço confinado. A Orion tem um novo sistema universal de gerenciamento de resíduos. Baseado no vaso sanitário da ISS, ele fica embutido em uma parede da espaçonave, atrás de uma pequena porta para a privacidade. Astronautas também levarão uma academia para a Lua. Como as missões Artemis são de longa duração, a tripulação precisa se exercitar diariamente para manter massa muscular e densidade óssea na microgravidade. Então a cápsula está equipada com essa máquina de remo simples que permite que eles façam um treino completo para o corpo todo. Nas refeições, a tripulação consome pacotes de comida desidratada, que são reidratados com água.
Uma das vantagens de um voo espacial de curta duração é que não há necessidade de reciclar água na Artemis II. Então, diferente dos astronautas na ISS, eles não vão beber a própria urina. Os resíduos humanos do banheiro serão liberados no espaço. E claro, a parte mais importante da missão: a tripulação vai tirar fotos e gravar vídeos da vista mais espetacular enquanto voam ao redor da Lua. A espaçonave Orion estará equipada com câmeras e lentes Nikon de nível profissional, além de uma coleção de GoPros que vão registrar imagens dentro da cápsula para um documentário do Disney+. E mais importante ainda, a Artemis II será a primeira missão da NASA em que os astronautas poderão levar seus iPhones com eles para o espaço. Mas antes que qualquer uma dessas coisas aconteça, existe o dia do lançamento. É para isso que a NASA passou a maior parte da última década se preparando. Eles já completaram o primeiro voo de teste não tripulado com a Artemis I em novembro de 2022, mas agora finalmente chegou a hora do missão de verdade. O foguete e a espaçonave estão na plataforma passando pelas últimas verificações. O que estamos vendo, na verdade, são dois veículos separados. Existe o foguete SLS e a espaçonave Orion. Começando pelo SLS, este é o foguete para missões tripuladas mais potente já feito. Então, quando nossa tripulação decolar, haverá mais empuxo sob seus assentos do que qualquer pessoa já experimentou. A maior parte dessa potência vem de dois propulsores de combustível sólido fixados nas laterais do corpo principal. Se você já lançou um foguete de modelo com aquele pequeno tubo de papelão de propelente, este é exatamente o mesmo conceito, só que muito maior. Cada propulsor lateral tem a altura de um prédio de 17 andares e é capaz de produzir 3,6 milhões de libras de empuxo. Isso é mais potência do que dois foguetes Falcon 9 da SpaceX juntos. Estes também têm uma decoração extra para Artemis II, com um grande América 250 pintado na lateral do propulsor. Isso é em comemoração à fundação da nação, há 250 anos. É uma homenagem apropriada colocar isso nesse foguete, quando você considera que o SLS e a Orion foram construídos por mais de 3.200 fornecedores e empresas contratadas americanas em todos os estados dos Estados Unidos. No meio está esse enorme tanque de combustível laranja que será preenchido com hidrogênio líquido e oxigênio líquido. Na Terra, normalmente vamos encontrar hidrogênio e oxigênio na forma de gás. Para converter isso em líquido, é preciso resfriar muito, levando a temperatura abaixo de menos 100 graus, até uma temperatura criogênica. E a razão de fazermos isso é porque o líquido é muito mais denso do que o gás, o que significa que vamos obter uma reação muito mais poderosa quando o inflamamos. É na base do tanque de combustível que acontece toda a combustão. Possuímos 4 motores foguete RS-25 que misturam dois propelentes líquidos, inflamam e geram ainda mais potência na decolagem. Se isso parece familiar, é porque estamos vendo a mesma abordagem usada pela NASA no programa do ônibus espacial. O tanque laranja, propulsores laterais e combustível da hidrogênio vieram do manual do antigo ônibus espacial. Os motores RS-25 foram retirados diretamente dos ônibus espaciais aposentados. A NASA decidiu guardar esses motores para projetos futuros e agora vai usá-los novamente no foguete SLS para lançar pessoas ao espaço. No T0, os 4 motores a hidrogênio serão acionados primeiro e aumentarão a potência. Eles não têm potência suficiente para levantar o foguete sozinhos, mas são essenciais na subida, pois ao contrário dos propulsores laterais, esses motores podem girar e direcionar os bocais. Assim o propulsor do foguete se orienta na atmosfera. Quando o estágio central operar normalmente, o controle em solo acionará 2 propulsores laterais. Esses geram mais de 75% do empuxo total do foguete, então, quando acionados, tudo acontece muito rápido. Eles também vão ficar muito brilhantes. Quando o primeiro SLS foi lançado na Artemis I, foi o foguete mais brilhante da história. Chegou a transformar a noite em dia ao redor do local de lançamento. Aqui na coifa é onde a tripulação ficará durante o lançamento. A cápsula Integrity deles fica atrás de uma cobertura branca, então só verão os painéis de instrumentos. No topo da cobertura há uma ponta pontuda que é o sistema de aborto de lançamento da cápsula. Veja como funciona. Na metade do espigão há 4 pequenos motores foguete. Se em qualquer momento durante o lançamento o computador de voo detectar qualquer problema no desempenho do motor ou na trajetória do SLS, ele vai acionar o sistema de aborto de lançamento.
Esses 4 motores vão puxar a cápsula para longe do propulsor do foguete. Então a cápsula vai se separar do sistema de aborto e abrir seu paraquedas, para que todos possam descer em segurança e pousar na água. Esse é o principal motivo pelo qual Artemis II provavelmente será lançada no meio da noite. Se por qualquer motivo a tripulação tiver que realizar um aborto em alta altitude, a cápsula pode acabar caindo em algum lugar do outro lado do mundo, e não queremos equipes de resgate no oceano aberto tentando encontrá-los no escuro. Então, se for noite na Flórida, será amanhã na África, e isso traz um pouco mais de tranquilidade caso o pior cenário aconteça. Mas isso é altamente improvável, então assumindo que tudo corra bem, por volta de 2 minutos de voo, os propulsores laterais vão se separar do núcleo do SLS. Isso é uma cena incrível de se ver. Enquanto caem, cada propulsor deixa um grande rastro de faíscas do propelente incandescente. Nesse ponto, o foguete está a cerca de 50 km da Terra, metade do caminho ao espaço, já impulsionado pelos propulsores pela parte mais densa da atmosfera. Então agora o SLS pode seguir viagem com aqueles 4 motores movidos a hidrogênio. Aproximadamente 1 minuto depois, o sistema de aborto se separa do nariz do foguete e a tripulação poderá olhar pelas janelas. Então não confunda isso com um aborto real. Nessa altitude, com uma atmosfera tão rarefeita, não é mais necessário. A cápsula ainda pode retornar de emergência à Terra, mas não precisa mais dos motores extras no bico para isso. O estágio central do SLS vai continuar queimando até 8 minutos e 30 segundos de voo, o que corresponde a uma altitude de cerca de 50 km. Nesse momento, os motores principais desligam e o grande tanque laranja se separa do estágio superior do foguete. Agora, há outro motor a hidrogênio no segundo estágio do SLS que continuará impulsionando a tripulação até a espaçonave entrar em uma órbita terrestre bem alta. Então, o motor do segundo estágio será separado aos 20 minutos de missão, e restará apenas a espaçonave Orion. Apenas uma pequena fração daquela pilha gigantesca de foguetes que decolou. A partir deste ponto, a tripulação voará em uma trajetória oval ao redor da Terra. Chamamos isso de órbita elíptica. Então, em uma extremidade, eles estarão muito altos acima da superfície, cerca de 70 mil quilômetros, o que já é mais longe da Terra do que qualquer pessoa foi em décadas. E então, do outro lado da elipse, eles estarão a uma altitude relativamente baixa de apenas 5 km. Isso é proposital. Eles ficarão aqui por alguns dias fazendo uma verificação detalhada dos sistemas da cápsula Integrity e do módulo de serviço acoplado. Esta é a parte cilíndrica curta do veículo onde ficam os motores principais e propulsores de manobra. É também onde todo o oxigênio e a água da tripulação são armazenados, e os painéis solares acoplados ao módulo de serviço fornecem energia para toda a missão. Eles geram eletricidade suficiente para abastecer 2 residências americanas comuns. Primeiro, precisamos confirmar se o sistema de suporte à vida funciona corretamente. Essa é a parte mais importante. Depois vem os controles de navegação e dos propulsores da Orion. Você deve lembrar de um incidente do ano passado em que 2 astronautas ficaram, entre aspas, presos no espaço. Eles também pilotavam a primeira missão tripulada com a nova cápsula Boeing Starliner, que teve sérios problemas nos propulsores de manobra. Eles foram tão graves que a Starliner teve que voltar para casa vazia, enquanto sua tripulação esperou mais 6 meses para pegar a próxima carona de volta à Terra. Agora não queremos ver isso se repetir em um pouso lunar, então a tripulação da Orion vai verificar o desempenho de sua espaçonave realizando uma manobra simulada de acoplamento. Então a primeira coisa que acontece é que o sistema de piloto automático vai girar a nave para que o nariz fique apontado na direção oposta. A partir daqui, Victor Glover assumirá o controle manual da espaçonave e começará a direcioná-la de volta em direção ao segundo estágio ejetado do foguete SLS, que ainda está flutuando na mesma órbita que a própria cápsula. Existem marcas pretas e brancas no segundo estágio que Victor Glover vai usar como alvos para alinhar o cone frontal da Orion e prosseguir como se fossem acoplar com outra espaçonave. Os dois não vão se tocar, é só um teste do sistema de controle, pois em futuras missões, Artemis, a cápsula Orion, precisará acoplar de verdade a um módulo lunar separado. Se em algum momento durante essa fase de testes houver uma falha no sistema ou qualquer preocupação de que os astronautas possam estar em perigo, eles vão usar aquele ponto mais baixo da órbita elíptica para separar a cápsula do módulo de serviço e retornar à Terra. Se tudo estiver correto, eles usarão o ponto mais alto da órbita para acionar os motores do módulo de serviço e fazer a queima de injeção translunar.
Isso colocará Orion em uma trajetória de retorno livre com a Lua, ou seja, a gravidade assumirá o controle a partir de agora. Ao passarem pelo lado distante da Lua, sua gravidade os puxará de volta para o lado próximo, e então a gravidade da Terra assumirá, trazendo-os para casa. Esse é um plano de voo altamente eficiente, e na verdade foi o que salvou os astronautas a bordo da Apollo 13, depois que eles sofreram uma explosão na espaçonave que danificou o suprimento de oxigênio e cortou a energia do módulo de serviço. Nessa missão, Artemis II levará mais 4 dias até a Lua. Durante esse tempo, os astronautas vão realizar muitos experimentos, principalmente neles mesmos, para monitorar os efeitos do ambiente do espaço profundo no corpo humano. Na época das missões Apollo, não existiam computadores vestíveis com sensores biométricos. Há uma nova chance de aprender sobre biologia no espaço, principalmente sobre os efeitos da radiação cósmica, motivo pelo qual astronautas testarão um abrigo de emergência contra a radiação na viagem. A espaçonave já é protegida contra a radiação de fundo do espaço, mas sempre existe o risco de ser pego por uma erupção solar ou ejeção de massa coronal, que é um evento aleatório quando o Sol lança uma grande quantidade de sua própria atmosfera radioativa para o espaço. É improvável que um desses eventos atinja a espaçonave fora da atmosfera da Terra, mas há um plano caso isso aconteça. A tripulação treinará o deslocamento para uma área de armazenamento sob o piso da cápsula, cercada por sacos de comida e suprimentos. A ideia é que isso forneça proteção extra em caso de um evento solar. Quando Artemis II finalmente chegar à Lua no 6º dia da missão, eles vão se aproximar em um arco bem amplo e fazer a passagem mais próxima pelo lado oculto da Lua, chegando a cerca de 10.000 km da superfície. Na verdade, isso é bem mais distante que qualquer missão Apollo, que chegou a pouco mais de 100 km. Então a grande diferença agora é que poderemos ver a Lua de uma perspectiva muito mais ampla. A tripulação verá mais da Lua do que qualquer um antes. E usando tecnologia moderna, eles ainda podem dar zoom com lentes telefoto e sensores de alta resolução para ver todos os detalhes de perto também. Infelizmente, o tempo deles perto da Lua será de apenas algumas horas. Tão rápido quanto eles chegam, eles vão continuar essa trajetória e começar a viagem de volta para a Terra, que vai levar mais 4 dias. Isso deixa apenas uma última ação, o ponto mais perigoso de toda a missão, a reentrada. Enquanto Orion se aproxima rapidamente da Terra, o sistema de propulsão fará um último ajuste para posicionar a espaçonave no ângulo adequado para entrar na atmosfera terrestre. Depois, o módulo de serviço se separa da cápsula e Integrity gira para posicionar o escudo térmico voltado para a superfície. Agora nós já estamos bem acostumados a ver tripulações reentrarem na atmosfera em missões do ônibus espacial ou em cápsulas Dragon da SpaceX, mas voltar da Lua não é nem de longe a mesma coisa que retornar da ISS. Artemis II estará viajando muito mais rápido, a mais de 40.000 km/h, e o calor que a cápsula deles vai enfrentar chega a mais de 60 graus Celsius. É por isso que a NASA fez o primeiro teste da Artemis I sem ninguém a bordo. Já vimos a cápsula Orion sobreviver a essa reentrada uma vez antes, e isso nos dá confiança de que nossa tripulação estará segura quando voltar da Lua para casa. A palavra seguro é relativa em voos espaciais tripulados. Qualquer coisa envolvendo foguetes e viajar além da atmosfera protetora da Terra vai ser inerentemente perigoso. Não há como evitar isso. Se tudo ocorrer como planejado, a cápsula Integrity ameriçará no Pacífico, a cerca de 50 milhas náuticas da costa de San Diego, Califórnia. Lá, uma equipe da Marinha dos Estados Unidos, Força Aérea e NASA aguardará para resgatar a tripulação e a cápsula. Esse será um momento histórico não só para a NASA, mas para o voo espacial tripulado em escala global. É um pequeno lembrete da nossa verdadeira capacidade como exploradores, porque, é claro, pessoas já caminharam na superfície da Lua. Eles fizeram isso há muito tempo. E não é isso que Artemis II busca. Não é uma corrida para fincar uma nova bandeira. É o começo do começo de um novo capítulo na exploração espacial humana. Então estamos à beira de algo incrível agora. Mas ainda temos muito mais por vir.